Já? Irmãos, paz seja convosco. Amém. 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 E hoje nós estamos em mais um elo da nossa campanha, no mês de outubro. E eu quero compartilhar um texto com vocês que está em Judas. Judas é uma carta antes de Apocalipse. Só achar Apocalipse e voltar uma carta a Judas. A partir do versículo 17. Judas, a partir do versículo 17. Eu vou ler então, diz assim, ó. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sexuais e que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém. Glorioso Deus eterno Pai, Aleluia. graças por esse É verdade. por mais que é dessa Aleluia. Casa de oração. Glória a Deus. Toda honra, glória é para o Senhor. Recebe nosso louvor, nosso coração, Pai. Continua, Senhor, nos ajudando, nos fortalecendo os nossos corações. Aleluia. Espírito Santo. Receba o louvor, a graça santa, nos ajuda, Espírito Santo. Feito essa missão. Muito obrigado, Pai. Senhor é Deus, Pai. Em nome de Jesus. Grande é o Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Toma minha vida. agradecidos Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem crê diz amém. Amém. José, Ó. viu? Paz seja convosco, igreja. Amém. Amém. Meus queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas. Capítulo 6. Nós vamos ler inicialmente apenas o versículo 45. Livro de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar na tua santa e gloriosa presença. Aleluia. Aleluia. Continua falando conosco, Senhor, nos ensinando, ó Pai amado, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, para que possamos crescer, ó Pai, e chegar mais perto de ti, ter mais conhecimento da tua vontade e fazer aquilo que é do teu agrado. É no nome de Jesus que nós te agradecemos e oramos. Amém. Graças a Deus, irmãos, pode se aceitar. Amém. Meus queridos, nós, falando de Brasil, né, a gente tem uma liberdade aqui para servir a Deus, né, para cultuar a Deus na igreja. Nós temos rádio, programa de televisão, enfim, a gente tem toda uma estrutura para buscar conhecer mais a Deus, né, nos achegar mais a Deus. Né? Então isso depende de cada um de nós. Né? A gente se aproximar de Deus, a gente buscar mais conhecimento,
ter mais conhecimento da palavra de Deus, só depende de cada um de nós. A gente não recebe pressão, a gente não é perseguido aqui de maneira alguma por servir a Deus. É claro que não é um mar de rosas, né? A gente encontra algumas dificuldades, né? Dependendo no trabalho, no ambiente que você trabalha, e as pessoas ali por saber que você é cristão e elas não gostaram por um motivo ou outro, ou de repente na faculdade, sempre tem alguma coisinha para ficar ali provando realmente a nossa fé, tentando nos tirar da graça. Né? Isso aí os irmãos sabem e chega a ser até uma coisa normal nos dias de hoje. Se era assim no passado, hoje em dia acaba sendo algo até que normal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente só não se aproxima de Deus quem realmente não quer, quem realmente está abraçado com as coisas do mundo, que querem viver uma vida, entre aspas, de qualquer jeito, sem nenhuma regra, da maneira que vem na cabeça, eu faço assim, ninguém manda em mim, vou e faço e pronto. Já nós não, nós seguimos a Cristo, né? Nós temos um padrão de vida. E quem nos direciona é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola. É a palavra de Deus que nos dá um estilo de vida, que nos mostra um estilo de vida para que a gente siga. Então, muitos não aceitam isso e por isso que não aceita a palavra de Deus. Nós vemos aqui, no livro de Lucas, esse ensinamento, que o homem bom, do bom tesouro, ele tira coisas boas, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da mudança do seu coração, fala a boca. É aí que eu entro na questão da gente se alimentar, ter a liberdade de se alimentar dessas coisas boas, que é o ensinamento da palavra. É aí que entra a nossa liberdade de poder estar buscando conhecimento numa igreja, numa escola bíblica, enfim, todos os meios que nós temos. Nós temos essa liberdade e só não busca realmente quem não quer. E a Bíblia fala que aqueles que buscam a palavra de Deus é o homem bom. E ele vai alimentar o seu coração dessas coisas boas que é a palavra de Deus, que é o ensinamento de Deus. E nós temos aqui na palavra de Deus, ele comparando o homem como uma árvore boa. E essa árvore, no momento certo, ele vai dar o fruto. E se essa árvore for boa, ela vai dar um bom fruto. E se essa árvore ela for má, ela vai dar um fruto mau. E não tem como ser ao contrário. Não adianta você ir numa árvore seca, uma árvore que não tem flores, que não tem um fruto e procurar um fruto. É que nem a passagem da figueira, né? Então não adianta a gente ir numa árvore má, sem flores, sem vida, e querer achar um fruto bom. Você não vai achar. Amém, meus irmãos? Então, é igual um homem que não tem o conhecimento de Deus, que não busca o conhecimento de Deus para encher o seu coração. Esse homem ele não vai ter coisas boas espiritualmente para nos ofertar. Então, meus queridos, o que nós temos buscado realmente? Com quem nós temos nos assemelhado? Será que nós somos esse homem bom que temos buscado realmente conhecimento para que a gente, no nosso determinado momento, a gente dê o fruto bom? Fica a pergunta. Mas a chave aqui que eu quero, meu irmão, que Deus colocou no meu coração, é a liberdade que nós temos para fazer isso. Para encher o nosso coração da vontade de Deus, do conhecimento de Deus, para que a gente, no nosso momento exato, quando a gente estiver preparado, como nós estamos hoje preparados, dá o nosso fruto, um fruto bom. Amém? Então, quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor, quando nós realmente entregamos a totalidade da nossa vida, nós
entregamos a totalidade da nossa vida a Ele, né, nós já não nos atentamos àquilo que o mundo pode nos ofertar. Amém? Porque o mundo já não nos alimenta. O mundo não tem mais nada para nos ofertar. Por quê? Porque nós aceitamos Cristo. A nossa vida está totalmente entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Jesus passa a ser o centro da nossa vida. Ele que comanda as nossas vidas. Passamos a querer agradá-lo, né? O nosso viver é um viver que agrada a Cristo. Então, quando nós realmente nos alimentamos da palavra de Deus, porque nós temos essa liberdade, depende de nós, Cristo passa a ser o centro das nossas vidas. Então, o nosso falar, o nosso vestir, as nossas atitudes, o nosso relacionamento, ele tem que exalar o cheiro de Cristo. Ele tem que refletir a luz de Cristo. Porque é aquilo que nós aceitamos para as nossas vidas. E se realmente Cristo é a totalidade da nossa vida, não pode ser diferente, né, meus irmãos? Nós não podemos ter outra atitude, a não ser mostrar que realmente Cristo é o centro das nossas vidas. Então as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso falar, eles revelam realmente o quanto nós estamos em Cristo. O quanto Cristo habita no nosso ser. Gálatas 2:20, eles nos expressa muito bem isso. E Paulo lá ele diz o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Amém, meus irmãos? Então nós temos que honrar este amor, que nos dá o privilégio de viver uma novidade de vida, né? Nós iniciamos falando que o homem bom, ele vai tirar coisas boas do seu tesouro, né? Então, da onde está o tesouro da nossa vida? Onde está guardado esse tesouro? É no nosso coração. E como nós temos alimentado o nosso coração? O homem mau, ele não se alimenta da palavra de Deus, da verdade de Deus. Então ele não tem nada de bom no seu coração para nos entregar. Então a nossa vida, que agora nós vivemos, ela já não é mais comandada por nós mesmos, porque nós aceitamos, Cristo na nossa vida. Cristo passa a ser o centro da nossa vida. Paulo fala, e este viver que agora eu tenho na carne, que eu vivo, pela fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então ele vive pela fé em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos, o gesto de Cristo na cruz do Calvário, ele fala aqui, que me amou. Então isso é muito sério. Nós temos que dar a totalidade da nossa vida para Cristo. Então, novamente eu falo, o nosso agir, o nosso pensar, as nossas atitudes, o nosso falar tem que mostrar que realmente Cristo é o centro da nossa vida. Se é isso realmente que nós temos vivido, se nós temos deixado Cristo habitar no centro da nossa vida, habitar o nosso coração, então esse bom fruto, ele vai surgir. Nós vamos ter o que oferecer para as pessoas, que é o bom fruto. E esse bom fruto, ele procede de onde? De Cristo, que é o centro da nossa vida. Amém? Os irmãos estão acompanhando, conseguiram acompanhar o raciocínio? Amém. Não precisamos de maior inspiração, meus irmãos, do que o amor de Cristo. Paulo fala que me amou, a vida que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então isso nos leva a viver uma vida de separação, do mundo, do pecado, aquilo que o homem que não tem Cristo, que não tem nada no seu coração para nos dar, vive. Então agora ele fala assim, não precisamos de outra inspiração, não temos outra inspiração maior do que esse amor de Cristo, e assim nós não temos que mais nos esforçar para viver uma vida em comunhão com Deus.
procurar algo a mais, porque Cristo já nos deu esse privilégio. Basta a gente buscar, se entregar, estar na presença dele, se alimentar da verdade, da palavra dele, meditar naquilo que ele já nos deu, porque nós somos livres para isso. Então nós não temos maior inspiração do que o amor de Cristo na cruz do Calvário, para viver uma comunhão com ele. Então isso já é mais do que suficiente para as nossas vidas. Sendo assim, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso vestir, o nosso andar, o nosso relacionamento, tudo vai ser no centro da vontade de Deus. A nossa vida vai mostrar realmente que nós servimos a Deus. Aí entra aquilo lá atrás: pô, mas você está fanático. Você não é ser fanático, não é ser alguém que quer ser diferente. Nós vivemos uma vida pela fé, como Paulo diz. E Paulo, ele foi perseguido por isso, porque quando ele recebeu Cristo, e Cristo era totalidade na vida dele, ele passou a ser perseguido, porque ele aceitou. Anteriormente era perseguidor. As atitudes, os gestos, o andar, o falar de Paulo agradava a sociedade. A partir do momento que Paulo aceitou a salvação em Cristo Jesus, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, a nossa vida começou a andar na contramão, na regra do que é o mundo, e isso incomoda. Incomoda alguém no ambiente de trabalho, incomoda alguém no ambiente de estudo, vai incomodar, sempre vai incomodar. Aquelas pessoas que não aceitam realmente o projeto de salvação de Deus através de Cristo Jesus, ela vai se sentir incomodada com a tua luz, com a tua verdade, com o teu falar, com o teu gesto, com o teu agir, com o teu vestir, com o teu relacionamento. Isso vai incomodar, uma hora ou outra vai incomodar. Amém? Filipenses 4:8 nos ensina o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Então nós temos a liberdade, nós temos a palavra de Deus, nós temos essa liberdade de meditar, de buscar, de conhecer. As pessoas que estão na igreja, que de repente não vivem dessa maneira, é porque não quer, porque nós temos aqui a liberdade, nós temos aqui ensinamento, nós temos escola bíblica, nós temos grupos missionários, nós podemos nos envolver, nós podemos, enfim, nós temos recursos diversos aqui, a liberdade para evoluirmos, para meditarmos, para aquecermos, para nos fortalecer. Estou fraco na fé, eu aceito a pessoa para que passa momentos difíceis, mas o que a fé tem a ver com isso? Eu acredito que a fé é algo inabalável, porque Cristo nos amou. Paulo fala que pela fé do Filho de Deus, que me amou, essa fala de Paulo me chama muita atenção. Olha, ele dá um valor muito grande, a fé, pela fé no Filho de Deus que me amou. Então Paulo passa a viver uma vida valorizando o amor de Cristo pela vida dele. Quando ele teve o entendimento do gesto de Cristo na cruz do Calvário pela vida dele, ele passou a querer levar isso para as pessoas. E Paulo se tornou um grande missionário, um grande pregador, porque ele valorizava muito aquele gesto, que me amou. Ele valorizava o gesto de Cristo na cruz do Calvário, e ele enfatiza que me amou. Então aquilo para ele era algo muito especial, que o impulsionava a levar a mensagem de Cristo. Então que o gesto de Cristo, meus irmãos, nos impulsione a ter algo bom no coração, muito mais coisas boas no nosso coração, que a gente venha cada vez mais se alimentar da palavra de Deus, para que sermos revestidos da palavra de Deus, para que a gente abra a nossa boca e que uma
abrir a nossa boca, aquilo de bom que o nosso coração está reservando, a gente consiga exalar para esse mundo que tanto precisa desse amor de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então as nossas escolhas devem seguir este padrão, que é esse daqui, ó. E Cristo é o nosso padrão. Não tem outro padrão, né? Outra inspiração, senão o amor de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Esse padrão, ele vai dar o que? O louvor a Deus. Ele tem que ser um louvor a Deus. Tem que ser retribuído, né? Tem que ser devolvido a Deus. Então, meus irmãos, as nossas amizades, né? As nossas conversas, relacionamentos, não só conjugal, no trabalho, faculdade, escola, vizinhança, né? Como que tem sido isso? Como que tem sido isso nas nossas vidas? Amém? E aí, em Provérbios 13, 20, fala o seguinte: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se torna mau. Então é aí, irmãos, nós não podemos nos associar com essas pessoas, seja elas quem forem, se elas não estiverem no padrão de Cristo, porque senão o nosso coração vai começar a se alimentar dessas conversas, dessas amizades, desses relacionamentos, e o que vai estar no nosso coração vai ser o que a gente vai absorver desses relacionamentos, dessas conversas, dessas amizades. Amém? Então eu falo o seguinte: ande com quem pode e quem vai te aproximar de Deus. Em Provérbios 12, 18, diz assim: as palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Eu tirei essa tradução da nova tradução de hoje. Pode estar diferente aí na palavra, na sua Bíblia, tá? Então, irmãos, sejamos sábios. Vamos encher o nosso coração com a verdade de Jesus Cristo, o nosso único e maior exemplo, para que a gente possa alcançar muito mais vidas. E para encerrar, meus queridos, eu queria só ler o último versículo que o Senhor colocou no meu coração, que está no livro de João, capítulo 8, que expressa aqui Jesus, o nosso maior exemplo. Tá? Vou fazer uma leitura aqui. A partir do versículo 6, tá? Eu ia ler do versículo 1, mas vamos encurtar um pouco aqui. A partir do versículo 6, diz assim: isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se, ele disse: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-se a inclinar, escrever na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio dele. Amém? Então aqui, meus irmãos, Jesus mostrando que Ele é o nosso único e maior exemplo. Jesus aqui, Ele é o exemplo que nós não podemos nos apressar no nosso falar, na nossa atitude, no meio dos ímpios, no meio daqueles que querem te acusar, no meio daqueles que querem agredir a tua fé, no meio daqueles que querem te atirar pedra na sua vida, na sua fé. Essa passagem aqui fala de uma mulher que foi pega em adultério. Eles poderiam resolver isso no meio da lei deles, da doutrina deles, mas eles queriam Jesus. Eles queriam ter alguma coisa para acusar Jesus.
é nosso exemplo de sabedoria, Senhor. Jesus, ele ficou calado, meditando no que ele ia falar. Ele já sabia porque Jesus, ele é Deus. Jesus é o Todo-Poderoso. Mas isso aqui é para nós. Ficou para que servisse, como está servindo hoje, exemplo para as nossas vidas, meus queridos. Jesus, ele esperou o momento certo para falar. Jesus não se apressou nas suas palavras. Jesus trouxe palavras de sabedoria para o ensinamento das nossas vidas. E Jesus preferiu palavras que acertou em cheio a vida daquelas pessoas que estavam em pecado, das pessoas que queriam acusar aquelas mulheres que também estavam em pecado, né? E não tiveram força suficiente para prosseguir e se retirar, né? A palavra de Deus fala que eles se retiraram, eles saíram um por um, ficando só Jesus e aquela mulher. Meus irmãos, se não prestar para você que vai embora, que fique só você e Jesus, mas que você tenha salvação, mas que você herde o reino dos céus através desse amor incondicional, porque Jesus nos amou, irmãos. Amém? Que Deus continue falando ao seu coração, assim como Ele tem falado e continua falando ao seu coração. Amém? Valeu?
Louvado seja o teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.